Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paleoblog, o seu canal sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma descoberta de um dinossauro muito interessante que rolou no mês passado e que é um dinossauro muito curioso por ele ser basicamente um iguanodonte ouriço. Então logo após a vinheta a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse dinossauro. Howlong Dong, que a gente apelidou carinhosamente de dinossauro ouriço, é um dos mais novos dinossauros aí descobertos em 2026. Trabalho descrevendo esse animal saiu no dia 6 de fevereiro, então há pouco mais de um mês, e é um trabalho feito por Jiandong Huang e colaboradores. A maior parte desses pesquisadores são pesquisadores chineses, que é inclusive uma pesquisa que saiu na Nature, né? Nature Ecology and Evolution. Então, quem é Howlong-Dong? Ele foi um dinossauro hadrossauroide iguanodontiano. Então, os iguanodontes são esse grupo aí de dinossauros herbívoros, né, que tinham um esporão no polegar, igual o próprio iguanodonte mesmo, né, que é não só o dinossauro que dá nome ao grupo, como o representante mais famoso desse grupo, e esse Howlong, ele foi descoberto na formação Ixian, na província de Liaoning, na China, em rochas ali da idade barremiana do período Cretáceo, que é por volta de 125 milhões de anos atrás. Seu nome genérico, Howlong, significa dragão espinhoso e é uma clara homenagem ali aos espinhos que esse animal possuía espalhados pelo seu corpo. O seu epíteto específico, Dongyi, é uma homenagem ao famoso paleontólogo chinês Dong Ziming. Dong Ziming, ele foi um paleontólogo muito famoso ali da China, responsável por dezenas de descobertas ao longo das décadas e por ter nomeado aí aproximadamente 42 gêneros de dinossauros, dos quais 27 desses gêneros ainda são válidos. Se a gente fizesse uma lista de pessoas que mais nomearam dinossauros em toda a história da paleontologia, o Dong ele estaria em quarto lugar. Mas se contarmos apenas os nomes de dinossauros válidos ainda hoje, o Dong na verdade estaria em primeiro lugar, né? A pessoa que mais nomeou gêneros, espécies válidas de dinossauros até hoje, né? Então vocês podem ver porque que ele foi um paleontólogo tão importante para a China, né? E também para o mundo em si, né? Ele faleceu em 2024 aos 87 anos e os autores decidiram homenagear ele no nome aí desse novo dinossauro. O fóssil do holótipo do Howlong, ele pertence a um animal juvenil, que ainda não tinha atingido a idade adulta e que deveria medir por volta ali de 2,5 metros de comprimento. Ainda não há estimativas de tamanho para o animal quando adulto. E esse fóssil, né, ele está em excelente estado de preservação, tanto que é possível observar preservado nesse animal tecido mole, o que não é uma característica exclusiva desse animal. A formação Ixian tem alguns dos fósseis mais bem preservados de dinossauros e outros animais também ali de todo o mundo, né? Inclusive é dessa mesma formação que saem animais como, por exemplo, o Iuhtyrannus, né, que é aquele grande tiranosauroide, né, coberto de penas, né, que também preservou ali registros de penas, que ele é dessa formação também, né? Então é uma formação de onde saem fósseis de altíssima qualidade de preservação. A característica mais marcante do Howlong é a presença de espinhos queratinosos na região do pescoço e do tórax e das costas ali do animal, que é o que dá ali o apelido dele de dinossauro ouriço. Inclusive, além desses espinhos, ele também conta com algumas escamas bem grandes e bem grossas, localizadas ali na região da base da cauda, né, das costas e da cauda desse animal, que deveriam também ter uma função defensiva. E a preservação desse fóssil ele é tão excepcional que é possível estudar os tegumentos deles, né? Então a cobertura, né, que cobre ali o corpo do animal,
a nível celular. A gente tem células preservadas desse animal, tamanho é o nível ali da qualidade da preservação. Os autores, então, eles utilizaram técnicas de histologia, né, que é o corte de tecidos, e de tomografia para analisar, então, essas estruturas tegumentares do Haolong. O que eles perceberam é que esses espinhos, então, eles possuem uma estrutura cilíndrica composta por um extrato córneo queratinizado que fica sobre uma epiderme pluristratificada que circunda uma polpa dérmica central porosa. O nível de preservação é tão alto que é possível ver os queratinócitos, que são células produtoras de queratina, ainda com seus núcleos preservados no fóssil. Esses espinhos, eles são estruturalmente diferentes das penas de outros dinossauros. Então teve algumas pessoas falando ali quando saiu essa pesquisa e começaram a sair as primeiras artes, as primeiras imagens dos fósseis, tinha muita gente falando que elas lembravam protopenas, né, aquelas penas mais básicas que vários dinossauros tinham, né? Então tinha gente especulando que poderia ser uma evolução dessas protopenas, né? Só que parece que não é o caso, né? Então essa análise histológica e tomográfica desse fóssil revelou então que esses espinhos, eles são estruturalmente diferentes das penas, né? Então eles não têm as mesmas origens que as penas têm em outros dinossauros, né? Inclusive como o próprio Yutiranos ou outros dinossauros ali com penas, né? Então esses espinhos, eles não são penas, eles são outras estruturas dérmicas. Eles também não são semelhantes aos espinhos que a gente encontra hoje em dia em algumas espécies vivas de lagartos, né? Eles também não têm a mesma origem. Na verdade, é muito curioso que esses espinhos do Haolong, eles são, de forma estrutural, muito mais semelhante aos espinhos de porcos-espinhos, para vocês verem o quão curiosa, né, essa estrutura, né, que foi descrita para o Haolong, né? Não quer dizer, obviamente, que o porco-espinho são mais proximamente relacionados, mais evolutivamente próximos do Haolong, é claro que não. Só que as estruturas nesses animais, eles surgiram de forma muito parecida, né, e tem uma estrutura muito parecida, né? São estruturas análogas umas às outras. A função desses espinhos, ela ainda não é completamente entendida, mas a melhor hipótese que os autores dessa pesquisa têm é de que elas servissem como estruturas defensivas para dificultar a predação desse animal. Como eu falei anteriormente, esse animal viveu na mesma formação que predadores como o Yutiranos, né, que é um predador de grande porte, que poderia chegar ali até 8, 9 metros de comprimento, né? Então, obviamente, tanto esses espinhos quanto essas escamas mais grossas que ele tinha na cauda deveriam servir ali com uma função defensiva contra esses predadores. Além disso, é possível que esses espinhos eles tivessem uma função secundária de termorregulação, né? Regulação da temperatura do corpo desse animal. Afinal, essa formação, né, Ixian Formation, a formação Ixian, ela no passado era um paleoambiente um pouco mais frio, era uma região um pouco mais fria, né? Então, inclusive, é um dos motivos pelo qual o Yutiranos provavelmente manteve suas penas, mesmo sendo um dinossauro de grande porte, né? Justamente por viver num ambiente mais frio. Então o Haolong deveria viver nesse ambiente um pouco mais frio e talvez esses espinhos também tivessem uma função de termorregulação, regulação do corpo, né? Manter o calor corporal. E é possível também que esses espinhos tivessem até uma função sensorial para esse animal, né, utilizar ali no dia a dia. Como a gente tem apenas o fóssil de um animal jovem, não dá para saber se os Haolongs adultos eles teriam essa cobertura de espinhos ou se essa cobertura de espinhos ela seria maior ou menor ali no animal maduro, né? Então talvez um Haolong adulto ele tivesse uma cobertura de espinhos bem maior ou bem menor, talvez ele perdesse esses espinhos com a idade, não sabemos, né? Uma outra coisa que é importante dizer é que várias paleoartes que saíram do Haolong, elas têm retratado esse animal realmente cobertos ali com uma cobertura grossa de espinhos, muito semelhante a um ouriço mesmo, ou um porco-espinho. Inclusive a paleoarte original do estudo mostra essa cobertura de espinhos super grossa que esse animal teria. Mas
provável que ele não tivesse uma cobertura tão grossa de espinhos, né? Que esses espinhos eles seriam um pouco mais esparsos pelo corpo ali do animal, né? Então eles teriam muito mais espaçamento entre um e outro, né? Não seria aquela cobertura super grossa. Talvez isso fosse uma característica dos animais mais jovens, talvez, como eu falei, os animais adultos tivessem uma cobertura maior de espinhos. Não temos como saber ainda porque a gente não tem o fóssil de um animal adulto, só de um animal juvenil. O interessante dessa descoberta é que ela abre novos caminhos para novas interpretações sobre os tegumentos dos dinossauros, né? Então, as estruturas que revestiam o corpo dos dinossauros, mostrando que provavelmente eles tinham peles e revestimentos muito mais estranhos e diversos do que a gente imaginava originalmente, né? Então eles não deveriam ser só aquela dicotomia, né, de um corpo completamente escamoso, ou um corpo completamente coberto de penas, ou, né, um corpo escamoso com penas, né? Eles deveriam ter, né, revestimentos corporais muito mais diversos, que infelizmente muitos deles a gente não conhece, justamente porque a preservação dessas estruturas de tecido mole ela é muito mais difícil e ela só vai ocorrer em locais com altíssima qualidade de preservação, como é a formação Ixion. Então essa aí foi uma descoberta muito legal, muito interessante aí do início de 2026. Foi um dinossauro que eu achei muito legal, com certeza eu vou pôr no bestiário do RPG um animal assim, né? Porque é realmente um animal muito interessante. E além do Howlong, teve várias outras descobertas de dinossauros, né, nesse último mês, né? Dinossauros e outros animais pré-históricos que também valem um vídeo aqui no canal, e eu vou falar um pouquinho sobre eles aí mais para frente, como por exemplo o novo dinossauro brasileiro, o Dasossauro, e uma nova espécie de espinossauros, né, o Espinossauro mirabilis, né? Cada um deles ainda vai ganhar o seu próprio vídeo também, certo? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente aí o que você achou, seus comentários, opiniões, o que você achou dessa descoberta, e divulgue esse vídeo, né? Compartilhe com seus amigos, familiares, inimigos, com todo mundo que você conhece, né? Porque isso ajuda demais aqui o canal. E se você quiser ajudar o canal do Paleoblog a continuar se mantendo, você também pode fazer uma doação para o canal através ali da nossa chave Pix, paleoblogbr@gmail.com. Você pode enviar qualquer valor já me ajuda demais a manter o conteúdo aqui desse canal ativo, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês e até um próximo vídeo.